Todo começo de ano, a gente relembra 7 pilares da Nova Aliança. O Ministério Nova Aliança vai completar esse ano 20 anos. Dá um glória a Deus aí. Irmãos, e nós cremos, como todo bom evangélico, nos mesmos valores, ok? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, com especialidade no Novo Testamento. Amém? A Bíblia nos dirige e o Novo Testamento nos conduz nessa caminhada. Mas a gente tira 8 princípios, 8 pilares que nos ajudam a definir a nossa fé. São eles, esses 8. Muito bem. Meu filho, é melhor acho que tirar meu rosto dali, ok. Diga comigo, 1, vamos lá, leia. 1, lugar, 2, não, vamos ler direito. Eu digo 1 e você diz o nome, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5º, 6º e 7º lugar que se vive por revelação. Aleluia. E nós vamos caminhar neles uns 3 domingos, talvez alternado. E você tem isso na internet. Você tem a terceira idade, o pastor Nivaldo começou a falar com eles esses dias. Esse é um resumo do nosso jeito de viver e de crer. Quando a Nova Aliança foi começar, Deus me deu uma visão dessas 2 mãozinhas. Uma mão segurando. Ela é uma mão, não é mão de comprimento, ela é mão de resgate. E Deus disse, a minha segurando a de vocês, mas representa a de vocês segurando a mão de outras pessoas. E nós tentamos colocar no papel esse símbolo. E esse slogan foi os primeiros 2 passos que Deus nos deu. Nós somos um lugar de amar Deus e amar pessoas. E esse lugar, irmãos, não é um prédio. Nós somos esses discípulos seguidores de Jesus, que lutamos para amar Deus e amar pessoas. E eu quero conversar com você sobre isso nesta noite. Mas deixa eu só se dar uma pincelada aqui. Essa última canção que nós cantamos, uma canção extraordinária, de uma letra profunda. Mas eu tenho a percepção no meu espírito que a maioria de vocês não estão perdendo nada não, vocês estão ganhando, viu? Talvez os mais velhos, perdendo tudo, mas que você comece a perder para que Jesus ganhe na sua vida, amém? Por amor a Ele, por amor a Ele. Cada um de vós, no nível maior ou menor, nós vamos precisar doar um pouco do que nós temos, para que Ele seja glorificado, porque tudo é por Ele e para Ele. Irmãos, eu quero que você leia comigo aquele que é uma síntese do Evangelho, lá em João 3,16, ok? Ele é um resumo do Evangelho de Jesus. João 3,16, vamos lá? Não é 1 João, meu filho, é só João. O Evangelho. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá, se você não tem um versículo decorado, irmão, se apresse, esse é um dos principais. Vamos lá? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma descrição clara de que o cristianismo é resultado do amor de Deus.
E quando a gente olha para amar a Deus, irmãos, não é amar a Deus do sentimento. O amor também tem sentimento, mas não é isso. Amar a Deus aqui, irmãos, é uma decisão firme. Esse amor que a gente chama de amor ágape, não é? Não é uma afeição por amigos. Ele não é o amor eros de um homem para com a mulher. Mas o amor ágape, que é esse da Bíblia, ele significa uma obrigação de uma dedicação absoluta a alguém determinado pela vontade. Pela minha vontade, eu decido fazer o bem a alguém. Isso é amor. Quando a Bíblia fala de amor, Deus não entrou numa crise, não chorou. Ele nos amou. Por isso, quando a Bíblia vai dizer, lá em Deuteronômio 6, do versículo 4 em diante, ele vai começar a especificar esse princípio. Mas deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Jesus pegou os 10 mandamentos, que são um espelho para nós, nunca mudou, e colocou 2 princípios. Ele colocou 2 princípios, que resume toda a lei e os profetas: amar Deus e amar pessoas. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, isso é um princípio, porque é possível que o mandamento em algum momento da vida não seja fácil de obedecer, mas quem tem um princípio vai viver. Se uma pessoa tem um princípio de ser honesto, ela vai encontrar maneira de ser honesta em todos os tempos. Quando a pessoa não tem um princípio, com muita facilidade, ela desiste. O que tem dentro de nós deve ser um princípio. Amém? De amar Deus e amar pessoas. Olha quando ele começou, Deuteronômio 6. O Senhor diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração, estejam na sua mente. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a como sinais nos braços e prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Quando você for em Israel, ou vendo também, amém? Você chega lá, vê os soldados com uma corda, uma coisa de couro, ligada na testa. Tem uma caixinha com parte da Bíblia na testa deles. Se você chega em todas as casas judias, lá tem a Bíblia na entrada da casa. Eles até beijam. Escrito justamente Deuteronômio: o Senhor é Deus, o único Deus, só a Ele servirás. A maneira de tentar lembrar desse mandamento. Essa é a primeira lembrança. Então, amar a Deus, irmãos, é porque Ele é a fonte, o nascedouro de todas as coisas. Diz um teólogo, filósofo chamado Paul Tillich: Ele é a causa não causada que causou todas as coisas. É aquele que nunca foi criado e que criou todas as coisas. Ele é o primeiro, Ele é o Criador. Ele é a razão de toda obediência, o único a quem eu devo adoração. Porque Deus, irmãos, é o único Deus. E Jesus, lá em Mateus 22, do 34 em diante, o grupo, ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre,
qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você pode dizer amém? Então, irmãos, nós vivemos em uma nação que é pretensamente cristã. E se você perguntar, a 90% da nação, no mínimo, vai dizer que ama a Deus. Irmãos, se eu digo que ama a Deus, o meu comportamento e a minha atitude deve conduzir para isso. Se eu amo a Deus, Ele é prioridade nas minhas decisões. Eu vou me importar com a opinião de Deus. Esse primeiro princípio, irmãos, é o princípio de qualquer homem, qualquer mulher que quer agradar a Deus. Eu amo a Deus, por isso eu me importo com a opinião dEle. Eu vou rejeitar o que Deus rejeita, e eu vou abraçar o que Deus abraça. Amar a Deus, irmãos, é a expressão máxima de quem quer ser obediente. E olha aqui para mim. E nós estamos, você que está em casa, você que está aqui, se nós estamos em uma igreja, de um certo nível, nós amamos o Senhor. Mas, irmãos, algo que precisa acontecer é que esse amor por Deus aumente o temor por Ele. Uma das expressões claras de quem ama a Deus é temer a Ele. E temer aqui não é se acabar de desespero, mas é reconhecer que Ele é vivo, que Ele é galardoador daqueles que lhe obedecem, mas o que a gente planta vai colher, que Ele é vivo. Então diga comigo: o meu amor por Deus vai aumentar o meu temor por Ele. Aleluia. A Bíblia diz em Gálatas: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque aquilo que eu me plantar, isso vai colher. Então, em nome de Jesus, o seu amor vai lhe proteger. Se eu amo a Deus, eu temo a Ele. Você pode dizer amém? Se eu amo a Deus também, a fonte de toda motivação sempre será Ele. Ontem nós vimos aquele dia de alegria, de celebração, e eu disse ontem, a motivação para cuidar de pessoas, para servir, como esse ministério de levita, recepção, todo o ministério infantil, para falar de Deus, é porque nós o amamos. Se é motivado por amor, não é peso. Eu lembro de um relato de uma criança, eu não lembro em que guerra foi, e eles pegaram uma criança carregando o irmão que sobrou por muito tempo, e alguém perguntou para ela se não era pesado carregar, e ela disse: não é não, ele é meu irmão. Ele não é pesado, ele é meu irmão. Quer dizer, eu amo. Então, algumas coisas, irmãos, não é pesado. Olha aqui para mim. Quem ama Deus, deixa a sua vontade para fazer a dele. Se eu amo a Deus, eu me importo com a opinião dele. E a expressão máxima de que a gente ama, irmãos, é a nossa obediência. Por isso, amar a Deus foi tão caro nesses 2000 anos. Desde os 3 primeiros séculos de perseguição dos cristãos até hoje, de todas as ditaduras da América Latina. Quantas pessoas morreram simplesmente porque elas diziam que amavam a Deus? Graças a Deus, nós vivemos em um país livre. Talvez hoje, irmãos, alguém não está botando uma faca em nós, nem nos ameaçando de morte, para dizermos não para o cristianismo. Mas o liberalismo, um cristianismo leve, sem compromisso, um cristianismo, entre aspas, sem vergonha, sem caráter,
Levou muita gente, irmãos, a dizer que ama a Deus, e é uma mentira. Se eu amo, eu obedeço. Amar a Deus é priorizar o que Ele prioriza, é amar o que Ele ama e rejeitar o que Ele rejeita. Deus é o primeiro, é o exclusivo. Quem ama a Deus, irmãos, faz questão de que suas realizações esteja glorificando a Deus. A razão porque eu vou dizer sim para algo, a razão porque eu vou dizer não para outra é por causa dele. E lembrar que isso aqui não é um sentimento, é uma decisão. Quem é o primeiro? Quem ocupa o lugar principal? Quem é casado já deve ter dito para o seu esposo: você é o segundo lugar. Deve ter dito para o seu marido: ele é o primeiro. Um dia Jesus conversou com um homem que disse que amava a ele. E Jesus pediu a coisa mais preciosa que ele tinha. Jesus só pediu para uma pessoa aqui na terra. Para esse homem que a gente chama de jovem rico, lá de Marcos 10. Ele disse que amava a Deus, guardava os mandamentos. E Jesus sabia que lá no coração dele tinha algo maior do que o amor. E Jesus: vai lá, vende o que tens e dá aos pobres. E é impressionante que quando um dia Jesus chega na casa de Zaqueu, que era um cobrador de imposto, ladrão, corrupto, a presença de Jesus o constrangeu tanto, que naquela hora a Bíblia não diz que Jesus pediu, e se não diz, não diz. Ele conheceu o precioso, a coisa mais preciosa. E ele diz: Jesus, eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. E vou pagar 4 vezes, vou restituir de quem eu tenho roubado. Diga comigo, de olhos fechados, diga: Senhor, eu quero crescer em te amar. Me ajuda a aumentar o meu temor, como expressão do meu amor. Doce Espírito de Deus, que o Seu seja o primeiro, que o Seu seja a razão da nossa vida, como adoramos há pouco aqui com essa canção. Que tudo seja por Ti, que tudo seja por Senhor. Quer comamos ou bebamos ou fazemos qualquer outra coisa, que seja para a Tua glória. Nos ajuda a ser um lugar onde Jesus é amado. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Dá um beijo para ele, se expresse, diga: eu te amo, meu Pai. Yay! Aleluia! Que alguém lhe conheça e saiba que você ama a Deus, que seus valores, sua expressão tem Deus aí no meio. Mas o segundo pilar nosso, irmãos, que é ligado a esse, é que nós somos um lugar de amar pessoas. Toda expressão de uma espiritualidade sadia, toda característica da verdadeira religião cristã, que é o próprio Cristo. Então, qualquer expressão de alguém que diz que ama a Deus, essa espiritualidade sua deve tocar em pessoas. Você pode dizer amém? Se você diz que ama a Deus, e esse amor não deságua, não termina em tocar em pessoas, isso é um engano. Quem ama a Deus vai amar pessoas. Jesus, quando deu o resumo dos 4 primeiros mandamentos, e ele deu o resumo dos outros 6 mandamentos. Se eu amo a Deus, esse amor deve caminhar para pessoas. Olha o que está em Atos 20, 35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, leia comigo: mais bem-aventurada coisa
é dar do que receber. Atos 20, 35 é Paulo falando pelo Espírito a uma liderança. E essa frase, ela não está nos evangelhos. Ela foi passando. Quem discipulou Paulo foi passando para ele, os apóstolos. Ela não está registrada nos evangelhos. Mas ele diz, como disse Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Irmãos, isso é um amor prático. Amém? Isso é um amor prático. Se a gente olhar para a Bíblia, vários mandamentos mútuos de relacionamento: amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, confessai uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, chorai uns com os outros, alegrai-vos uns com os outros. Vários mandamentos que são de relacionamento. E quando Jesus quis dizer o que era amar o próximo, ele contou uma história lá em Lucas 10, de um homem que caiu na mão dos ladrões e ficou lá no caminho. E desceu um homem, um sacerdote, que foi equivalente hoje a um pastor. Desceu um que era equivalente, era um levita, ele traduzia a Bíblia. Eles faziam turno em Jerusalém e iam descendo para suas casas. E eles tinham uma escala. E no judaísmo, se você tocasse um morto, você era imundo por 7 dias. Essa era a maneira de Deus, quando não era ciência, proteger as pessoas de contaminação. E aqueles homens passaram, mas eles não se esforçaram em nada. Eles podiam pegar um pauzinho, uma pedra, e mexer com a pessoa e ver se ela estava viva. E eles passaram de largo. Aí tinha um grupo que são samaritanos, um povo que nem era judeu, nem era gentio, era rejeitado. Não era considerado gente que prestasse. E Jesus disse que desceu um samaritano, desceu do animal, colocou o óleo nas feridas daquele homem, colocou ele no animal, levou para um local, uma espécie de hospital, deu dinheiro e disse: quando eu voltar eu pago. E Jesus perguntou: quem foi o próximo desse homem? E eles eram tão preconceituosos que eles não tiveram a capacidade de dizer o samaritano. Aí disseram assim: aquele que usou de misericórdia. Irmãos, se você ama Deus, você vai fazer o bem às pessoas. O que nós temos deve estar à disposição de Deus. Eu sei, você dá, pastor, tem tanta gente explorando. Tem, irmãos, sempre existiu. Mas se eu amo a Deus, eu vou amar pessoas. E aqui, irmãos, amar não é gostar não, viu, irmãos? Não é gostar. Às vezes, no presídio, fazendo visita, você começa a orar com a pessoa e ela quer dizer qual é o crime dela. Eu lembro de algumas vezes que eu disse: não, meu filho, não fala não. Fala não. Não precisa saber não. É porque eu me conheço, não é? Acaba começar a dizer que ele estuprou uma criança, que ele matou a mãe, sei lá. Não, meu filho, deixa eu orar sem te conhecer. Eu sei que a gente pode ser conduzido por alguma emoção, mas o bem que eu faço a alguém não é porque eu gosto. E você já me viu dizer aqui: não tem mandamento da Bíblia de gostar de ninguém. Não tem, graças a Deus. Tem mandamento para amar. Amar não é um sentimento, é decisão de fazer o bem para quem não merece, para quem não presta. Eu vou fazer o bem. Diga comigo: me ajuda, Senhor, a amar sim. Aleluia. E nós vamos amar até o fim. Irmãos, e esse amor a Deus faz sair de mim uma ação para amar pessoas. Os irmãos sabem que tem 2 tipos de gente menos evangelizada no mundo, no Brasil e no mundo: os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Ou porque alguém acha que o rico mais rico não precisa, ou porque o pobre mais pobre, a dificuldade de algumas pessoas. Se eu amo a Deus, nós vamos encontrar maneira de alcançar essas pessoas. Um dia, evangelizando uma pessoa,
ajudando uma pessoa rica que morava num prédio rico. Minha filha, você tem feito alguma coisa? Pastor, ali só tem gente falso. Eu digo, minha filha, mas esses falsos precisam de Jesus. Quer dizer, nós não vamos ter preconceito, as pessoas precisam ser amadas. Deus nos dá uma visão, e aí vem a condição. Amém? Não fazemos o bem porque a gente tem, mas nos esforçamos para obedecer. Há 30 anos atrás, nessa cidade, uma mulher com bastante condição financeira olhou para as crianças de rua e o Espírito Santo mandou ela cuidar daquelas crianças. Ali nasceu o Promic, a irmã Eurídice Carneiro Eringe, que hoje é o Instituto Lugar de Ajuda. Enfrentou muita barra, não sabia como fazer, mas ela queria ser obediente. Um dia, uma outra mulher, também rica, chamada Etienne, que agora é pastora, ela estava numa praia, e o Senhor lhe mandou ela cuidar de drogados. É ela que tinha tido o filho morto, sequestrado e morto, não aceitaram o resgate, porque tudo indica que o propósito era outro. E ela até hoje cuida, o resgate foi o primeiro centro de recuperação, depois de muitos anos aqui. Um dia Deus falou para outra mulher rica, pastora Lúcia, disse, vá cuidar e discipular as crianças pobres dessa cidade. E passamos 2 anos para reestruturar o prédio lá da Redenção. O ladrão ia, roubava. 2 anos. E nasceu a creche Escola Vida, crianças de tempo integral, com toda dignidade, aprendendo a ler. E um dia Jesus disse, agora vai discipular as crianças da classe média alta. E na Suáice, pastor Jean investindo dinheiro para poder discipular crianças da classe média alta. Um dia Deus falou com o pastor José, com o pastor Jean, com o pastor Zé Luiz. Um dia falou com a pastora Cássia. E eu sei que ele deve ter falado com você também. Projetos que vão nascer de que eu amo a Deus e eu vou expressar esse amor alcançando pessoas. Diga comigo, Senhor, me ajuda. E 1 João 3, irmãos, a Bíblia diz assim, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. 1 João 3, do 11 em diante. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Por ciúme, por inveja. Escuta aqui, crente. Ciúme é o pior fruto da carne, viu? Diz a Bíblia, porque suas obras eram más e a dos seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama pertence. Desculpe. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nosso irmão. Vamos ler comigo? Nisto. Bom, o versículo 16. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O 18 diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Aleluia. Amar o próximo, irmãos, é dar um pouco do que nós temos, do nosso tempo, do nosso respeito, do nosso dinheiro. E também tem algo que Deus me fez entender, que amar as pessoas é tratá-las com a dignidade que elas são.
A gente trata alguém pelo que ela é e não pelo que ela tem. Não pelo título, não pelo dinheiro, necessariamente pela idade, mas pelo que ela é. Eu lembro de uma enfermeira em uma reportagem na pandemia. Os irmãos lembram do desespero que eles escolhiam quem ia viver? E perguntaram para uma mulher que perceberam que ela lutava para tratar todo mundo com dignidade. E alguém chegou até a reportagem para dizer: o que é que a senhora faz para tratar as pessoas nessa pandemia? Ela diz: eu lembro que eu tenho pai, que eu tenho mãe. Eu lembro que cada um deles que chega a mim é filho de alguém, é irmão de alguém, para que eu possa tratá-los com dignidade. Quer dizer, tem um valor. Amar o próximo, irmãos, é não tratar alguém por aquilo que ele tem, mas tratar por aquilo que é. Ele é uma pessoa. Diga comigo: Senhor, me ajuda. Nós não tratamos alguém pelo que ela tem, mas porque ela é uma pessoa. Ela precisa ser respeitada. Quando a Nova Aliança, quando começou o centro de recuperações, era comum, quando a gente chegava em uma pessoa na rua, eles diziam: você é da Nova Aliança. Quem te ensinava as pessoas a não ter medo, a chegar perto, não ter dó, mas amar alguém. Mas irmãos, olha o que Jesus diz lá em João 13, do 34 ao 35. Jesus está terminando o seu ministério. E qual é a base do princípio de Jesus? Amar Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como o quê? Como a nós mesmos. Irmãos, tira o engano de que se eu não me amo, eu não vou amar outras pessoas. Talvez você já escutou isso dizer. Algumas pessoas dizerem isso. Não, eu tenho que me amar primeiro para poder amar outros. Que conversa, onde é que isso está na Bíblia? Isso é egoísmo. Eu vou amar alguém como eu me amo. Mas não é para eu me amar primeiro e depois ir amar alguém. Eu vou cuidar de mim. Não. Eu sei o caminho disso. Mas olha o que Jesus nos desafia. É como se Ele estivesse dando agora o terceiro mandamento. Um novo mandamento dou a vocês: ame uns aos outros, como eu os amei. O princípio lá de Mateus era amar o próximo como eu me amo. Jesus agora quebra ele e diz: ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Diga: estou dentro. Você está reclamando do primeiro? Rasga a tua Bíblia. Rasga não adianta rasgar não. O critério do amar, irmãos, é como Jesus disse: eu vou amar como Ele me amou. Ele não tem reserva. Eu sei que algumas pessoas não são fáceis. Um rapaz que me deu muito trabalho. Aqui tem muitos que deram trabalho e que dão alegria hoje. Mas aquele rapaz, aquele momento, só dava trabalho. E ele veio meio cansado com ele, irritado. Ele disse, teve coragem de perguntar: o senhor me ama, pastor, ainda? Eu digo: meu filho, eu só te amo que eu sou obrigado. Eu digo: não, calma aí. É meu dever te amar, criatura. Você já viu alguém dizendo? As lideranças várias já ouviram isso. Eu sou obrigado a me aguentar, porque a placa da igreja diz que aqui é um lugar de amar Deus e amar pessoas. Eu digo: tome vergonha, rapaz, você vá. Muitos de nós já escutamos alguém dizer isso. Não tem que me amar porque é a placa. Não, eu tenho que lhe amar. Mas eu não estou aqui para tolerar seus erros e carimbar sua falta de vergonha ou outras áreas. Eu estou aqui para cuidar, para empurrar você. Amor aqui, irmãos, é baseado no que Jesus nos ensina. Tem um novo mandamento: amar o Senhor e amar o próximo. Irmãos, porque nós vamos nos parecer com Jesus. E você pode imaginar: mas tem muita gente que vai me enrolar. Vai, irmãos. Mas isso não pode mudar. Tem uma experiência minha, quase todas as vezes que eu vou em São Paulo. E já vi outras pessoas também.
A gente chega no centro de São Paulo, perto da Cracolândia. Só lembrar. Irmãos, você vê aquela nuvem de gente andando feito zumbi na rua. Porque vai de todos os lugares para São Paulo. Só chora. Senhor, cada um deles foi criado por ti. E você sabe as histórias de tanta gente que foi recuperada. E tanta gente morrendo louco, porque o crack é enlouquecedor. Quantas vezes nós fomos enrolados, mas nós estamos amando. O amar o próximo é uma expressão de que eu amo a ele. Nós que cuidamos de gente, nós amamos pessoas. E você que é minha ovelha e está me ouvindo aqui, cuide bem de animais. Mas em nome de Jesus, não priorize animais em detrimento de pessoas. Ah, pastor, é melhor cuidar de gado, de cachorro, de gato do que de gente. Claro, ele é um animal. Gente corre risco, mas não tem galardão para quem cuida de cachorro. Não, ele vai morrer. Eu vi outro dia uma senhora que fez velório, gastou 10 mil, o cachorro já era velho, 10 mil reais, mais 7 para o velório e para a cremação. Fez o velório do cachorro. A profissional mostrou as fotos para nós. Tem gente que o juízo mudou. Se você cuida de cachorrinho e tem cuidado em limpar um cachorrinho, pois vamos cuidar de gente. Porque quem dá recompensa é para quem ama a gente. Aleluia.